E temos, então, o básico do Espiritismo. Hoje está bem básico. E para o básico do Espiritismo de hoje, nós trouxemos médium, que é uma coisa que muita gente também se questiona, é uma coisa que muita gente se pergunta, né? E a gente olhou e falou, puxa vida, está na hora de falar de médium. A gente está falando de tudo, não está falando de médium. O que é o médium? Curto e grosso. Pessoa capaz de comunicar-se com os espíritos. Mas aí, se eu vou no livro dos médiuns, na questão 49, ele me traz lá, os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Porque sim, eu quando recebo uma mensagem, não é só a mensagem, eu tenho que de alguma forma interpretá-la. Então esse é o médium, ele vai se educar para chegar nesse ponto. A segunda pergunta que muito vem é: quem pode ser médium? A mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir, falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser. Mas pune, a gente já sabe que não existe mais Deus punitivo, né? Sempre aqueles que delas abusam. Então, aqueles que delas abusam vão ter que responder pelo abuso delas. Então, certa feita, numa certa casa espírita, estávamos estudando o livro dos médiuns, mesa só com médiuns, e aí eu falei que a mediunidade era orgânica. Eu quase apanhei. O pessoal estudava, e para alguns espíritas, infelizmente, para alguns espíritas, eles querem usar a mediunidade como sendo algo exclusivo, como sendo uma bênção divina. Quando a gente estuda mais a fundo, parafraseando Jesus, quando a gente ouve com ouvidos de ouvir, você acaba descobrindo que, é orgânico, está ligado à pineal. 2, você ser médium é uma maneira de você estar médium mais ativo, né? Porque existe lá a mediunidade passiva. Você estar médium mais ativo é um claro sinal de que, bem provavelmente, se você não é um missionário, você está tendo a oportunidade de trabalhar um pouco mais para resgatar um pouco mais as suas faltas pretéritas. Então, as grandes mediunidades, a gente não está falando, por favor, de médios como Divaldo, como Chico, Raul, não é desse. Eu estou falando daquele pessoal comum, que não aparece em lugar nenhum, sabe? Os grandes médiuns que trabalham muito, que têm muita mediunidade, não tenham dúvidas, eles estão tendo a oportunidade de resgatar um pouco mais, porque bem provavelmente estão mais atrasados que os outros. Por isso eles têm que trabalhar um pouco mais. Então a mediunidade, ela é orgânica, está ligado ao organismo. A habilitação dessa mediunidade, se para mais, se para menos, se ostensiva, que eu nem gosto desse termo, se ostensiva, se passiva, aí é acionado em consenso com a espiritualidade. Mas a mediunidade, ela está lá. Todos nós somos médiuns. Não duvide disso. Você chegar na frente de alguém e a pessoa disser, eu sou médium ostensivo, porque eu faço isso, eu faço aquilo, toma cuidado. Que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Seja brincando, como às vezes eu próprio faço, seja falando sério, que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Está começando a falar muito em ser ostensivo, em ser muito médium e tal, pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Uma das grandes características dos grandes médiums é a humildade. É uma das primeiras características que eles aprendem, até para ter contato com os mentores.
Porque se não houver humildade, é um peso enorme, o mentor tem dificuldade de conversar. Por isso você pega alguns médiuns que até têm uma mediunidade ostensiva, vamos usar esse termo para facilitar, que até tem uma mediunidade ostensiva, mas ele tem muita intuição, ele tem muita inspiração, ele ouve lá longe, ele vê lá longe, tudo é lá longe. André Luiz, casa de socorro da dona alguma coisa. Puxa vida, a casa da moça era um posto de atendimento do nosso lar aqui na crosta, a casa dela. Imagina o tamanho desse médium. Você imagina a moral que essa pessoa tem. Ela via 1/10 do que acontecia na casa dela durante toda a operação. Se uma pessoa com uma moral desse tamanho vê 1/10, você imagina um fofoqueiro de um Aderley, o que vê? Nada, nada. Sabe? Então a gente precisa entender. A gente precisa trazer esses assuntos, assim, às vezes à baila, mesmo que seja só um pouquinho. Mas a gente precisa ter claro isso, claro, né? E se eu estou falando é porque a diretora liberou. Então, o que acontece? Ó, já voltou. A gente tá aqui, ó, tá bem aqui, aqueles que abusam, né? Então, o médium, se ele abusar, ele vai ser cobrado. Em alguns casos, a espiritualidade amiga chega a cortar um intercâmbio. Livro dos Médiuns, você tem muita coisa sobre isso. Manuel Filomeno de Miranda, você tem muita coisa sobre isso. Aderley, por que hoje você não trouxe? Porque hoje eu fiz a live mais voltada para um outro ponto. Travou aí, voltou. Como se manifesta essa mediunidade? A mediunidade é inerente a todas as criaturas humanas, independentemente de sua condição moral, e manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos e similares. Existem pessoas que são portadoras de recursos mais amplos nestas manifestações, facilitando-lhes as comunicações com os espíritos, né? Outras pessoas não têm a coisa tão ampla. Outras pessoas têm muito assim uma intuição muito forte, não intuição como a gente entende, uma intuição voltada para a mediunidade. Então ele não chega a ver, mas ele sente com exatidão o espírito ali, ele sente com uma exatidão tão grande que ele consegue desenhar o espírito dado à percepção que ele tem. Conforme alerta-nos Kardec, esta faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas. Eu fiz questão de trazer isso. Seja o melhor médium do mundo, seja o pior médium do mundo, essa faculdade precisa ser educada para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo, que é o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Ninguém falou em doutrina espírita, ninguém falou em Umbanda, ninguém falou em igreja católica, ninguém falou em igreja protestante, evangélica, adventista. Ninguém falou. Todas elas têm médium, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. É sacerdote? É médium. E vai trabalhar conectado com a espiritualidade amiga, dê a ele o nome que for. Mas não falou-se aqui em religião. Falou-se aqui que o médium, quando verdadeiro, o verdadeiro objetivo dele é de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação, e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Aí, naquela casa religiosa X, não pode casar 2 vezes. Não pode. Casamento é um só. Aqui não pode casar 2 vezes. Cadê o acolhimento? Cadê o consolo? Onde está? Naquela outra casa, se a tua opção sexual for diferente do que ela acredita que tem que ser, independente de qual seja, você não é aceito. Pronto, você não é aceito. Você não é aceito. Você não é aceito. Por mais que em algumas religiões que não aceitam essas
essa sexualidade diversa, o próprio sacerdote tem uma sexualidade diversa. A gente precisa ter isso. A gente precisa entender que a mediunidade ela vem para acolher. Ela não vem para julgar, ela não vem para dar conselho, ela vem, sobretudo, para levar o amor, para dizer para o outro que ele não está sozinho, para dizer para o outro que tem alguém aqui, lá, acolá, pedindo por ele. E que não existe ninguém, e isso ia ser a preleção de hoje, não existe ninguém neste planeta em que estamos que esteja só no bem ou só no mal. A gente ainda não consegue. A gente ainda vai ter um pouquinho de mal, a gente ainda vai ter um pouquinho de bem. Eu não vou quantificar diferente, que é para não elevar ou não diminuir ninguém. Mas a gente vai ter. E é importante isso, gente. É muito importante que eu entenda que a mediunidade é isso, é aquela inspiração que você tem numa fila para, olha, ouça essa pessoa, dê a ela uma palavra de amor, dê a ela uma palavra de carinho. E aí vem o que faltou o quem foi que editou isso? O que é ser um bom médium? O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, e tem 12. Em todos eles eu botei a referência, fiz questão de botar, peguei muito mais no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a grande maioria tem em casa o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para médium, eu traria muitas e muitas referências do o Livro dos Médiuns. Mas eu parei para pensar na hora e falei, a grande maioria tem esses dois. Então, deixa eu buscar a mesma referência no Evangelho, que é, sobretudo, o que mais tem. Então, um bom médium, ele aplica a moral de que tem. E isso é importante. Poderia trazer aqui tipos de mediunidade, poderia trazer aqui poderes mediúnicos, poderia trazer aqui tipos de médium, mas não é. Não é esse o nosso objetivo. Como também não é esse o nosso objetivo. Como também não é nosso objetivo de ficar corrigindo uma leitura romana que eu fiz errado. Então, o básico do Espiritismo, a gente volta com ele na próxima live, não tenham dúvidas em relação a isso.